e se encantou por essa terra. E nós, do Colégio Santa Rita, nós nos víamos por carta que Madre Rafaela lia, e um dia ele disse: se tu vens às 3 horas da tarde, desde a 1 hora, desde as 12, estarei feliz. E Madre Rafaela disse: ele sabe escrever, porque ele citou o Pequeno Príncipe. De modo que eu sou areense, e eu vou dizer por que estou aqui, por que Ana Raquel, por que Dr. Geraldo Beltrão, por que Marcos Brandão, por que Lia Beltrão. E assim, os meus laços com a Areense são muito grandes. E felicito e abraço e beijo os meus alunos que estão aqui presentes, porque eles nunca foram ex, todos são alunos meus, mesmo que não queiram, não são ex, são todos, eles sabem disso. Ana Raquel me convidou para fazer essa saudação. Eu não vi o livro, mas quem não vê o livro e ama a história dessas pessoas, sabe escrever. Principalmente uma história muito bonita dele. Eu sempre quero ser como os tomistas, ser breve, mas nem sempre eu sou breve. Mas fazendo essas apresentações, eu vou tem umas laudas aqui, né, que eu vou falar para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Com muita satisfação, saúdo esta egrégia mesa, que eu gostei muito pela informalidade que ela tem. Saúdo a senhora prefeita, a doutora Silvia, com a qual eu tenho um afeto especial. A gente não conversa, a gente não é política, não é nada, mas eu gosto dela. Bom, a academia me levou a essa senhora, a falar, Academia de Letras de Areia, que eu tenho muito apreço e que foi iniciada por essa aluna de futuro, que é essa aqui. E conseguiu mesmo, estudou, fez mestrado, professora, e tudo de bom ela é. Ela é melhor do que a Adélia Prado. Saúdo essa igreja. Depois, agora eu saúdo também as representações dessa mesa, desse momento, as organizadoras desse livro póstumo, que é de Geraldo Beltrão, Os Fios Tecidos pela Vida. Ana Cláudia Cruz Córdoba, ela está aqui? Não. Então, mando um abraço para ela. E Ana Raquel Brito Lira Beltrão, aqui presente. A minha menina sempre teve olhos azuis e foi estudiosa. Senhoras e senhores, agradeço a minha eterna aluna Ana Raquel pelo honroso convite de também saudar o seu imortal pai, Geraldo Beltrão, onde agrego o meu carinho a Marcos Beltrão, que também foi meu discreto e estudioso aluno do curso de agronomia, tanto o meu como do meu marido, aqui na UFPB. Os dois foram meus inesquecíveis aluninhos do Colégio João 23, em João Pessoa, da mesma congregação das Irmãs Franciscanas, aqui do Colégio Santa Rita. Os dois irmãos são inesquecíveis para mim. Parece que eu sei que eles cresceram, mas estas crianças de então se tornaram um afeto filial tão grande, e de repente eu senti que eram meus filhos pelos cuidados que eu tinha por eles. Não era, Raquel? Mas eles não davam cuidado, não. Mesmo com a confiança afetiva e histórica citada, passei bons momentos pensando nessa difícil e histórica, nessa confiança, nessa afetiva e histórica, desse momento de confiança citado. E essa tarefa de falar nesta tarde sobre o Dr. Geraldo Brandão, ou Geraldo Beltrão, desfiando traços fiéis de sua vida. Desculpe, nunca deve se grampear a página. Eis-me aqui, dedilhando esses fios vigorosos que teceram com rigor e trabalho o perfil de um homem de família, de política, de justiça e de humanidades.
Fios estes que, amalgamados nos fusos das horas indormidas, onde os cânones da justiça se faziam fios de destino, de bem pensados, numa tessitura vibrante de causas justas, ecoadas no seu púlpito imenso, nos grandes auditórios sedentos de ouvir e de escutar decisões materializadas com fidelidade. O Dr. Geraldo Beltrão amava a família e sua casa. Conversava com sua esposa, Lia Beltrão, insigne professora de geografia, que tive a felicidade de ser sua companheira na lida docente. Dr. Geraldo Beltrão deleitava-se com o seu silêncio criativo, onde tecia poesias de amor e de vida. De vez em quando, oferecia aos seus familiares, na sua casa, claro, saraus espontâneos e amorosos, com sua gaita afinada, que lhe trazia de volta os aprendizados cheios de gratidão à grandeza dos irmãos maristas do Colégio Pio X, onde seus horizontes todos tiveram a direção do sol. Neste cenário de salas e quartos, jardins, ecoavam as suas valsas e as suas valsinhas, que seus ouvintes já esperavam uma próxima, dolente e especial, a canção naquela mesa, de Sérgio Bittencourt e Flávio Floriano. Informação dada por Ana Raquel. Era um político ardoroso que muito empolgou os seus discursos em palanques de sua amada Alagoinha, a sua amada terra natal. Neste, brindava aos presentes, muita gente já estava de pé na espera. Peças musicais com sua gaita companheira, para correligionários ou não. O alpendre de sua casa da fazenda era o reduto de conversas e prosas alegres, com amigos, com compadres, que varavam tardes e chegavam às noites, onde a música, as notícias e os andamentos da política do município eram uma constante. Essas conversas se consubstanciavam com o ponto em que estavam a produção e o crescimento de seus animais, informado de maneira particular por seus auxiliares, muito atentos à matemática e ao planejamento, considerados por Dr. Geraldo Beltrão de extraordinários. Ana Raquel me falou, eu achei fantástico. Era Dr. Geraldo Beltrão um homem múltiplo, no domínio dos conhecimentos de muitas faces da filosofia e da economia, e chegou até a iniciar o curso de engenharia, mas infelizmente não continuou por uma doença séria, uma doença importante. Todo esse arcabouço intelectual consolidou a sua impressionante caminhada no curso de Direito, que se cristalizou de maneira admirável no direito penal. Neste, ele se aprofundou numa devoção que se entrelaça com sua alma, na essência da proteção dos bens jurídicos, alicerçados na vida, no patrimônio e na honra. Seguiu sua vida profissional numa interminável peça tecida, cuja pauta maior era a ética de pensar o homem como unidade de análise, por considerar o parto mais importante das dimensões dos sentidos e da consciência do plano das operações, dos fatos e dos significados. Assim crendo, não se detinha nos documentos que estavam não se detinha só com os documentos que estavam na sua estante, enfileirados ou na sua mesa
esperando a sua consulta. Claro que ele fazia, mas em pensar nos movimentos de sua autoinstigação para compor uma dialética de justiça, onde a realidade deveria pensar com a finalidade de satisfazer as suas inquietações. O seu olhar ávido diante dos laudos e das laudas criminalísticas, com as variáveis que o enquadravam, como as coisas e os fatos. Daí se faziam presentes uma listagem infindável de evidências em processos dos mais simples até os mais complexos. Invariavelmente, teceu as suas causas no tear fundamental de razões lógicas, que o tranquilizavam dentro de um contexto de dar destino, quando analisavam a infração, por vezes dolorosas. Era aí que encontrava o fundamento de uma defesa justa e considerava a história e o ambiente com um elevado senso crítico para formalizar suas considerações criminalísticas, forjada na reflexão e na meditação até. Me referi porque ele é meditador. O seu modo de pensar a ética nunca se dissociou da política e da economia. Também. Tal postura combina com Leonardo Boff ao afirmar que é uma responsabilidade imensa que nós, fazedores de cultura, nós professores, nós cidadãos brasileiros, temos a responsabilidade de pensar um mundo em termos de ambiente tão fantasticamente analisada pela professora ilustre areense, economista e escritora Zélia Almeida no seu livro titulado A Dor da Pobreza, uma Dor do Mundo. Este livro eu li de capa a rabo e reli. E aqui explico verdadeiramente a paixão de Dr. Geraldo Beltrão. Era um marxista convicto e um humanista de quinta grandeza. Sonhava por um mundo melhor de qualidade de vida, e aí eu me emocionei, que foi a minha tese de mestrado. Tão bem explicado e tão explicada essa qualidade de vida no hino de Padre Everaldo Peixoto, que assim a gente pode recitar e a gente pode cantar. Abre aspas. E todos repartiam o pão e não havia necessitados entre eles, e seguia. E quanto era grande a alegria, a união do dia de repartir o pão. Finalmente, para que ninguém se esqueça, agora é a professora falando, vocês como meus ilustres alunos, vou dizer duas situações fantásticas de Dr. Geraldo Beltrão. Ele era um homem que servia. Gostava de servir bem ao estilo da poetisa chilena Gabriela Mistral. O prazer de servir. Encontrei esse poema. Eu tive um pouco de sofrimento, que eu não me lembrava mais do poema, e não tinha nos meus alfarrábios o dito poema. E eu disse, será que a internet não vai me dar essa honra, essa felicidade? E eu achei o poema. Esse poema nós recitamos numa sala de aula no Colégio Santa Rita. Já se vão mais de 30, 40 anos. Foi recitado numa aula de filosofia, que era ministrada por Márcia Sigfrida, do meu amado Colégio Santa Rita, desta linda, inesquecível em minha cidade de Areia, e passo a recitá-lo. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja... Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde há trabalho onde todos se esquivam,
aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. A alegria de ser puro e de ser justo, mas lá, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo encontrasse feito. Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para se iniciar. Não o chame unicamente aos trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são tão bons serviços. Há pequenos serviços que são maravilhosos. Como adornar uma casa, arrumar os livros, pentear o cabelo da criança, de uma criança. Aquele é o que critica, é o que se destrói. Que o critica se assim você é, mas você é o que serve. Servir não é a faina de seres inferiores. Deus dá os frutos à luz que serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos nas mãos e na pergunta de cada dia. Serve hoje a quem? A uma árvore? Ao seu irmão? À sua mãe? Ainda tem um outro item que foi revelado por Ana Raquel, que é fantástico. Dr. Geraldo Beltrão, eu e Ana Raquel por telefone, ele perdoava como um santo. E eu acredito que ele está aqui presente como um anjo. Assim eu creio. Muito obrigada. Deu certo. Deu certo.